E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da dilatação térmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um reservatório cilíndrico de aço contém mercúrio, sobre o qual flutua um bloco cilíndrico de latão. À temperatura de 20 graus Celsius, o nível do mercúrio no reservatório está a uma altura H0 igual a meio metro em relação ao fundo. E a altura A0 do cilindro de latão é de 0,3 metro. A essa temperatura de 20 graus Celsius, a densidade do latão é de 8,6 grama por centímetro cúbico e a densidade do mercúrio é de 13,55 grama por centímetro cúbico. Item A. Ache a que altura H0 está o topo do bloco de latão em relação ao fundo do reservatório a 20 graus Celsius. Para resolver o item A, vamos começar desenhando as forças que agem no bloco de latão enquanto ele flutua no mercúrio. Nós sabemos que na vertical e para baixo atua a força-peso. Portanto, vamos representar aqui a força-peso de intensidade P. Em oposição à força-peso, nós temos a força de empuxo, representada pela letra E. Como o bloco de latão flutua no mercúrio, eu posso afirmar que a intensidade da força-peso é igual à intensidade da força de empuxo representada pela letra E. Sendo assim, para resolver o item A, eu vou começar escrevendo que a intensidade da força-peso do bloco cilíndrico de latão é igual à intensidade do empuxo E. Muito bem? Sendo assim, a massa do bloco de latão vezes o módulo da aceleração da gravidade local é igual à intensidade da força de empuxo. Nós sabemos que ela é dada pela massa específica do líquido vezes o volume do corpo que se encontra imerso vezes o módulo da aceleração da gravidade local. Simplificando a aceleração da gravidade, a gente fica com essa igualdade. Agora, eu vou substituir a massa do latão pela massa específica do latão, muito bem, vezes o volume total, que eu vou representar por VT. E isso é igual à massa específica do líquido vezes o volume imerso. Muito bem? Sendo assim, a massa específica do latão, que multiplica o volume total do bloco cilíndrico de latão. Esse volume total é a área da base, que eu vou representar simplesmente por A base, vezes a altura, que é simplesmente A0. E isso é igual à massa específica do líquido, vezes o volume que se encontra imerso. O volume que se encontra imerso é igual à área da base, eu reforço, representada por A base, vezes a altura imersa. Então vamos ilustrar a altura imersa na figura. Eu vou representar a altura imersa simplesmente por HI. Muito bem? Bom, sabendo disso, nós temos a área da base vezes a altura que se encontra imersa. Simplificando agora a área da base, a gente fica com essa igualdade. Logo, a altura do bloco de latão que se encontra imersa é igual à massa específica do latão sobre a massa específica do líquido, tudo isso multiplicando a zero. Muito bem? Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora substituir os dados. A massa específica do latão, 8,6 gramas por centímetro cúbico. A massa específica do líquido é a massa específica do mercúrio, 13,55, vezes A0. A0 corresponde a 0,3 metro. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar um H imerso aproximadamente igual a 0,16
19 metros. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Agora, nós temos que ir em busca do valor H0 solicitado pelo item A. Perceba o seguinte, analisando a figura. Eu posso escrever uma expressão para H0 da seguinte forma. Note que H0 é dado por H0 mais este pedacinho. Consequentemente, eu posso obter H0 da seguinte forma. Eu vou fazer o H0, perceba, ó, H0 é H0 somado a este pedacinho. Este pedacinho é A0 menos HI. Portanto, mais A0 menos HI. Muito bem? Logo, H0 é igual a H0, meio metro, somado com A0, 0,3, menos HI, 0,19. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um valor para H0 aproximadamente igual, observe o quadro, aproximadamente igual a 0,61 metro. Muito bem? Agora, levando em consideração mais casas após a vírgula, você vai encontrar um H0 aproximadamente igual a, então vamos lá, 0,6095941. 0,6095941. Eu estou considerando várias casas após a vírgula para que o cálculo final fique mais preciso. Muito bem? Portanto, em milímetros, se você quiser o valor de H0 em milímetros, basta multiplicar esse resultado por 1000. Portanto, 609,5941 609,5941 milímetros. Muito bem? Aproximadamente. Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado no item A. Vamos agora para o item B. Para resolvê-lo, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já eu estou de volta. Dando sequência, vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: o coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. O do latão, 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Calcule a variação ΔH da altura H0 em milímetros quando a temperatura sobe para 80 graus Celsius. Para responder o item B, que é um tanto quanto trabalhoso, eu vou começar calculando a dilatação da área da base do recipiente de aço, pois, descobrindo a área final dessa base do recipiente de aço, eu consigo determinar a nova profundidade H devido à dilatação volumétrica do mercúrio. E com isso, eu descubro o valor de Hzinho na temperatura de 80 graus Celsius. A partir daí, eu vou em busca da nova medida de Azinho. Perceba que, com o aquecimento de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, essa medida sofre uma dilatação térmica e, portanto, eu vou em busca do novo valor de Azinho. A partir daí, eu vou em busca da mudança no valor da massa específica do latão e do mercúrio devido a esse aquecimento. Enfim, para equacionar o equilíbrio do recipiente de latão no HG, no líquido, no mercúrio, após todos esses cálculos, eu novamente vou recorrer à igualdade da força-peso, da intensidade da força-peso, com a intensidade do empuxo representado pela letra E. Portanto, esse é o roteiro que a gente tem que seguir no item B.
Então vamos com calma, começando com a dilatação da área da base que eu representei aqui por A0. Lembre-se que o recipiente é de aço. Então vamos lá. O ΔA do aço é igual à área inicial do aço vezes o coeficiente de dilatação superficial do aço, representado por β, vezes a variação de temperatura. Sendo assim, o ΔA do aço é igual a A0 vezes o alfa do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5. Consequentemente, β é o dobro. Logo, 2,2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura de 20 para 80, 60 graus Celsius. Sendo assim, ΔA para o recipiente de aço, efetuando os cálculos, vai nos dar 132 vezes 10 elevado a menos 5, vezes A0. Muito bem? Agora, o ΔA do aço é a área final do aço menos a área inicial. E isso é igual a 132 vezes 10 elevado a menos 5 a 0. Jogando menos a 0 para o lado direito positivo e somando, você vai encontrar que a área da base do recipiente de aço é igual a 1 vezes A0 somado com 132 vezes 10 elevado a menos 5 a 0. Portanto, nós temos aqui 0,00132 a 0. Então, só confirmando. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Perfeito. Logo, a área da base do recipiente de aço é 1 mais 0,00132. Portanto, 1,00132 a 0. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora promover a dilatação volumétrica do mercúrio, do Hg, sabendo que a 80 graus Celsius, essa é a área da base do recipiente. Então vamos lá. Vamos calcular a dilatação volumétrica do Hg. Portanto, nós temos o volume inicial vezes o gama do Hg vezes a variação de temperatura. Sendo assim, ΔV do mercúrio é igual. O volume inicial é a área da base inicial, A0, vezes a altura inicial, H0, vezes gama, vezes ΔT. Sendo assim, ΔV do Hg é igual a A0, que multiplica H0, meio metro, vezes gama do Hg, 1,8, vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, de 20 para 80, 60 graus Celsius. Efetuando os cálculos, você vai encontrar 54 vezes 10 a menos 4, H0. Perdão, 54 vezes 10 elevado a menos 4, A0. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Sendo assim, agora eu consigo descobrir o volume final de Hg. ΔV é o volume final menos o volume inicial. E isso é igual a 54 vezes 10 elevado a menos 4 vezes a área da base inicial A0. Sendo assim, o volume final do Hg é igual ao volume inicial. O V0 passa para lá somando. Então, nós temos V0, que é a área da base A0 vezes a altura H0, mais 54 vezes 10 elevado a menos 4 a 0. Bom, H0 é 0,5, então já vou substituir aqui a 0 vezes 0,5. Muito bem? Consequentemente, nós vamos obter agora o seguinte. Antes de efetuar essa soma,
Perceba o seguinte, o volume final do mercúrio no recipiente de aço a 80 graus Celsius é a área da base do aço, que eu acabo de calcular, muito bem, vezes a nova profundidade H. Muito bem? E isso é igual a 0,5 a 0 mais 54 vezes 10 a menos 4 a 0. Bom, a área final do aço aqui se encontra. Nós temos 1,00132 a 0 vezes H igual a meio a 0 mais 54, 10 a menos 4 a 0. Eu posso simplificar a 0 e com isso determinar o novo valor de Hzinho. Então nós temos o seguinte, para ficar bem claro aqui nos cálculos, H é igual. Então nós temos 0,5 somado com 54, 10 a menos 4. Então nós temos 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4, 54, 10 a menos 4. Tudo isso dividido por 1,00132. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma altura para o HG aproximadamente igual a, então vamos colocar aqui, ó, a altura do HG, aproximadamente a 0,504733. Então 0,504733 medido em metro. Para passar essa medida para milímetros, basta multiplicar por 1000. Então nós temos 504,733 milímetros. Observe no quadro o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos agora calcular a dilatação sofrida pela medida Azinho do bloco cilíndrico de latão. Se tratando de uma dilatação linear, nós vamos calcular ΔA a partir da seguinte expressão: A0 vezes o alfa do latão vezes a variação de temperatura. Muito bem? Sendo assim, ΔA é igual a A0, 0,3 metro, vezes o alfa do latão, que aqui se encontra, 1,9 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, 60 graus. Com isso, você vai encontrar que o ΔA do latão é aproximadamente igual a 34,2. Na verdade, ele é igual a 34,2 vezes 10 elevado a menos 5 metro. Agora vamos em busca da medida final de Azinho. ΔA é A menos A0, e isso é igual a 34,2 vezes 10 a menos 5. A0 é igual a 0,3, portanto, eu já vou colocar aqui 0,3. Sendo assim, Azinho é igual a 0,3 somado com, então vamos lá, 34,2, 10 a menos 5. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, já contando aqui as casas, né? Então nós temos 0,3 somado a esse número. Então vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5. 34,2, 10 a menos 5. Logo, a medida de A é igual a 0,300342 metro. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca do valor da massa específica do latão e da massa específica do HG na temperatura de 80 graus Celsius. Nós podemos obter a massa específica nessa temperatura da seguinte forma. Nós sabemos que a massa específica é a massa pelo volume. Muito bem, sendo assim,
Nós temos a massa sobre o volume final, é o volume inicial, que multiplica 1 mais gama vezes a variação de temperatura. Agora, a massa sobre o volume inicial é a massa específica inicial, sobre 1 mais gama vezes a variação de temperatura. Agora, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 1 menos gama ΔT. Então, 1 menos gama ΔT. Consequentemente, a gente obtém que a massa específica ρ é igual a ρ0, que multiplica. Então, vamos lá. No numerador, 1 menos gama vezes ΔT sobre. Aqui nós temos o quadrado do primeiro, 1 elevado ao quadrado 1, menos o quadrado do segundo. Então, gama ao quadrado vezes ΔT elevado ao quadrado. Sendo assim, ρ é igual a ρ0 que multiplica. Observe agora este termo conforme vimos em um exercício anterior. Gama ao quadrado vezes ΔT ao quadrado é um número desprezível em comparação com a unidade. Portanto, essa subtração é aproximadamente igual a 1, já que gama ao quadrado vezes ΔT ao quadrado é um número muito menor do que 1. Consequentemente, a gente obtém que ρ é igual a ρ0, que multiplica 1 menos gama ΔT. Eu reforço, já que o denominador é aproximadamente igual a 1. Muito bem? Observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora ficar apenas com a expressão final. Então, nós sabemos que ρ é igual a ρ0, expressão geral, que multiplica 1 menos gama ΔT. Vamos utilizar essa expressão para o cálculo da massa específica do latão e do mercúrio a 80 graus Celsius. Então, começando com o latão. Ρ do latão. Então, é igual a ρ0, ou seja, 8,6 grama por centímetro cúbico, que multiplica 1 menos. Então, agora nós temos o gama do latão, o coeficiente de dilatação volumétrica para o latão. O alfa é 1,9. O gama é o triplo do alfa. 3 vezes 1,9 vai nos dar 5,7. Portanto, 5,7 vezes 10 a menos 5, que multiplica a variação 60 graus Celsius. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido, o cálculo realizado. Efetuando esse cálculo final, você vai encontrar que a massa específica do latão, nessa temperatura de 80 graus Celsius, é aproximadamente igual. Eu vou considerar várias casas após a vírgula. Então, nós temos 8,570588. 8,570. E agora nós temos 588. Muito bem? 588 grama por centímetro cúbico. Muito bem? Então tá aqui o valor da massa específica para o latão. Vamos agora em busca da massa específica do mercúrio a 80 graus Celsius. Utilizando a mesma expressão, ρ do Hg é igual a ρ0, 13,55, que multiplica 1 menos o gama do Hg, ele se encontra aqui, 1,8 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, 60 graus Celsius. Perceba que essa mudança vai ser mais significativa pelo fato de gama ser maior, pelo fato do gama do Hg ser maior do que o gama do latão. Então vamos lá. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma massa específica para o Hg aproximadamente igual a 13,403,66. Então, 13,403,66 grama por centímetro cúbico. Muito bem.
Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora, enfim, para finalizar o exercício, recorrer novamente à igualdade da intensidade da força-peso com a intensidade do empuxo na temperatura de 80 graus Celsius. Então vamos lá, para finalizar o problema. A intensidade do empuxo é igual à intensidade da força-peso. Aqui eu vou pedir para você considerar apenas a linha final resultante dessa igualdade. Até porque o cálculo passo a passo eu já fiz no item A. Portanto, a partir dessa igualdade, a gente obtém que a nova altura imersa, o H imerso, é igual à massa específica do latão sobre a massa específica do mercúrio vezes o novo valor de Azinho. Muito bem? Consequentemente, esse H imerso fica dado por a massa específica do latão. Ela aqui se encontra, então vamos lá, 8,570,588 dividido pelo ρ do mercúrio. Então agora nós temos 13,40366 multiplicando o novo valor de Azinho. Então 0,00342. Perceba que eu vou obter a medida em metro. Sendo assim, efetuando os cálculos, você vai encontrar um H imerso aproximadamente igual a 0,192045 metro. 0,192045 metro. Muito bem, observe o resultado obtido a partir da igualdade mencionada anteriormente. Bom, agora eu vou em busca da nova medida de H, pelo mesmo raciocínio do item A, só que com os novos valores, ou seja, na temperatura de 80 graus Celsius. Logo, Hzão é igual a Hzinho somado com este pedacinho. Este pedacinho nada mais é do que o novo valor de A menos o novo valor de HI. Então, mais A menos HI. Sendo assim, a gente obtém Hzão é igual. O novo valor de Hzinho aqui se encontra. Então, 0,504733 mais o novo valor de Azinho, que aqui se encontra, 0,300342 menos HI. Então, 0,192045. Efetuando todo esse cálculo, você vai encontrar, vamos colocar o valor aqui em cima, você vai encontrar Hzão aproximadamente igual. Então, nós temos 0,61303 metro, 0,61303 metro. Muito bem. Convertendo essa medida para milímetros, multiplicando por 1000, você vai encontrar aproximadamente 613,03 milímetros. Agora, observe o valor de H no item A e o valor de H no item B. Efetuando agora essa subtração, 613,03 menos 609,5941, você vai encontrar, então arrumando aqui um espacinho no quadro, você vai encontrar um valor para ΔH. Então vamos ilustrar o cálculo. ΔH vai ser o H menos o H0. Efetuando essa subtração, você vai encontrar aproximadamente 3,44 milímetros. Muito bem. Observe no quadro o resultado
obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Com isso, eu encerro este exercício. Até a próxima.